Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de criação desse dendemushi, que eu fiz pra dar de presente pro meu noivo e também pra decorar a nossa casa. Essa peça levou alguns dias pra ficar pronta, então eu vou compilar e resumir as etapas, desde a modelagem até o acabamento final. Se você tiver interesse, eu também vou deixar em algum lugar na descrição do vídeo um link pra encomenda dos nossos dendemushis colecionáveis. Eles são em tamanho menor e você encontra nas versões Jinbe, LOL, Luffy e Sanji. Então, a ideia aqui é tentar fazer esse personagem com cerâmica fria. Para isso, eu vou tentar criar um enchimento interno para todas essas partes maiores aqui. Então, essa parte aqui eu pensei em usar um isopor interno e então revestir com a massa de cerâmica fria. Essa parte aqui também eu vou tentar usar um papel alumínio amassado. E aqui embaixo, talvez eu consiga ainda reutilizar uma parte do isopor. Tudo isso a gente vai fazer primeiro a estrutura interna, para depois passar a massa por cima. Talvez eu use também um pouquinho de massa de biscuit, mas eu não tenho certeza, porque eu não sei se a massa que eu tenho aqui vai dar para toda a peça. Então, se precisar, eu vou usar a massa de biscuit, mas eu nunca usei o biscuit, então vamos ver se vai dar certo isso. Aqui para os olhos, eu vou fazer o interno dele com palitos de churrasco e revestir também com massa. Aqui nessa versão do Dendemushi, ele vai ser uma versão do Zoro, que vai ter o olhinho fechado e a cicatriz, né? E vai ter, eu vou deixar na tela o modelo que eu vou seguir, né, mais ou menos. Ele vai ser verde e vai ter aqui como se fosse um chapéu de palha, né, na corzinha de palha. Vamos tentar seguir nessa referência, mas eu também vou fazer meio que da minha cabeça pra ver o que dá certo. Os materiais. Nesse caso, como eu já trabalho com a cerâmica fria, já faço algumas peças, eu já tenho esses materiais, né, que é essa base de corte, né, ela é uma 3. Eu já tinha, mas se você não tiver, pode usar uma mesa lisa em casa. E algumas coisas que eu uso é o rolo pra abrir a massa, umas estecas, esses materiais aqui, boleadores, a gente vai usar bastante também. Vou usar também algumas réguas. Vou usar esse isopor aqui pra fazer a parte aqui redonda, né, do dendemushi. Então a minha ideia é colocar esse isopor, revestir ele com massa, aqui dar uma voltinha com a massa e usar essa parte a mais aqui, que vai ser preenchida com massa, pra fazer esses detalhes aqui em relevo, essa parte aqui como se fosse um telefone mesmo antigo, né. Aqui a gente vai usar essa massa, eu peguei uma de 1 kg, vamos ver se vai dar, né. Eu acho que vai dar pelo tamanho da peça, mas qualquer coisa a gente pode fazer umas partes com o biscuit, se faltar, né, mas acho que não vai faltar não. Aí vamos usar a esponjinha pra dar um acabamento, deixar a massa mais lisa. Peguei também cola de artesão, cola branca, pra se precisar, papel alumínio, alguns palitos de churrasco, que é o que a gente vai usar pros olhos. E eu achei isso aqui pronto também na papelaria, que eu acho que pode dar um chapeuzinho legal aqui, como se fosse chapéu de palha mesmo, né? Aí a gente faz algum detalhe aqui pra colocar uma fitinha nele. Para começar, então, a estrutura do corpinho, eu acabei usando nele o papel alumínio. E o processo é bem tranquilo, assim. Basicamente, você vai amassando o papel alumínio e moldando ele no formato que você preferir. Então, eu usei como medida o próprio isopor, coloquei ele ali em cima e fui medindo para ver mais ou menos a proporção que ia ficar. Para ajudar na estrutura, além do papel alumínio, que já é bem rígido, né, e que a massa de cerâmica fria já tem uma boa aderência, eu usei também os palitos de churrasco, tanto para fazer os olhos, né, como na parte de baixo para dar uma estrutura mesmo, para deixar a peça mais reta e não ter perigo dela dobrar ou quebrar no meio do caminho.
Aqui, então, ele já ficou com uma proporção legal. Então, o próximo passo seria abrir a massa para começar a revestir essa estrutura. Com a massa já aberta e lisa, a gente vai começar a revestir toda a base e o corpinho do dendemushi. É bem importante sempre deixar a massa o mais lisa possível. Então, se ela tiver alguma rachadurinha, alguma bolinha de ar, é importante a gente ir passando o dedo com um pouquinho de água e deixando o mais lisa possível para lá na frente ela não correr o risco de rachar a peça ou de ter que lixar muito. Lembrando também que aqui nessa base eu coloquei 3 palitos de churrasco, então eu coloquei por dentro dela mesmo os 3 palitos espaçados assim para ela dar mais segurança, né, para essa parte da base, para segurar toda a peça. Nessa parte eu já vou dando acabamento na peça, usando essa espátula de madeira, vou deixando ela mais uniforme possível. E também com os dedos eu já vou meio que modelando essa parte da base para parecer mesmo um caramujo, um corpinho assim do animal mesmo, né? Tem que ser uma forma que fique melhor isso. Fique mais estável. Para fazer a junção do corpinho com a base, eu coloquei um pouquinho de massa na ponta ali da base, para depois a gente poder juntar, ligar essas duas peças, né? E fazer uma coisa só. Aí, para juntar a parte do corpinho na base, para colar ela bem ali, a gente precisa fazer algumas ranhuras na própria base ali na massa, né? Tanto na base como na parte de baixo do corpinho. Eu passei um pouquinho de cola branca também para ajudar a colar melhor. E assim a gente consegue juntar essas duas partes e não ter perigo de soltar ou de dar alguma rachadura. Depois é só ir alisando e melhorando ali o acabamento. No casco do caramujo, eu estiquei um pouco de massa, o suficiente ali para envelopar o isopor e para deixar aparente ali na parte que vai aparecer mesmo, né? Aí deixei só um pedaço ali sem massa, que seria a parte que ele vai ficar encostado ali na base, então não vai aparecer e a gente pode economizar um pouquinho de massa.
Também nessa parte eu acabei percebendo que a massa estava acabando, então eu tive que economizar ao máximo. E essa peça, ela levou ao todo 1,5 kg de massa de cerâmica fria. E eu ainda tive que complementar um pouco com a massa de biscuit, que foi 85 gramas. Então foi tudo que eu tinha ali do início. Com as ferramentas, principalmente os boleadores, eu fui fazendo alguns relevos na peça para dar essa ideia de ser um casco mesmo. E de um lado eu fiz alguns furinhos para parecer como se fosse um alto-falante assim, e do outro o telefone antigo, que nesse caso eu achei mais bonito dessa forma, que foi feita antes, do que a forma final que ficou, né, que eu acabei fazendo com biscuit, acabei colocando por cima para tentar dar um relevo maior, e não ficou tão legal por ser feito com biscuit. Eu gostei muito mais de como estava antes. Próximo passo, então, foi fazer os bracinhos. Para isso, eu separei 2 bolinhas de massa, mais ou menos do mesmo tamanho, e fui modelando com as mãos num formato meio triangular, assim. Fiz da mesma forma que o corpinho, fui fazendo algumas ranhuras, coloquei cola branca também, e fui colando e usando a espátula para juntar as peças. Como a ideia é fazer uma versão do Zoro, eu sabia que eu queria fazer a boquinha um pouco mais séria, né? Então, eu fiz ela um pouco mais fechada, assim, pra ele ficar com a cara do Zoro mesmo, assim, mais emburrado, né? E eu fui fazendo, então, uma cobrinha com a massa e fui modelando meio que a boquinha fechada, assim. E nesse momento, eu percebi que a massa já tinha acabado, então eu tive que continuar as partes que faltavam com o biscuit. E como eu já falei no início, eu não tenho muita habilidade com biscuit, não é um material que eu gosto muito de trabalhar. Mas, basicamente, para fazer os olhos, eu fui revestindo os palitos ali com o biscuit, meio que envelopando ele, e também passando um pouquinho de cola e tentando deixar um degradê entre a massa de cerâmica e o biscuit, para ficar tudo a mesma coisa, não ficar parecendo materiais diferentes, sabe? Fui fazendo então 2 círculos com o biscuit e com uma ferramenta mais fininha de silicone, eu fui modelando o formato dos olhos, assim, mais parecido com o formato do olho do Zoro, basicamente um triângulo invertido, assim, uma curva para baixo, né? E o outro olho é fechado com uma cicatriz, né? Então é mais fácil. Então os olhos ficaram assim. E eu acabei perdendo os vídeos que mostram essa parte do casco sendo colocado, mas o que eu fiz foi, coloquei o casco ali, né, fazendo aquelas ranhuras assim pra massa colar uma na outra, e fui preenchendo os buracos vazios ali entre o corpinho e o casco, como se o animalzinho tivesse mesmo saindo de dentro do casco. Fui fazendo a junção, né, pra ele secar tudo certinho e não soltar nenhum pedaço da peça. Outra coisa que eu tive que me atentar é que o biscuit, ele acaba retraindo um pouco mais do que a cerâmica. Na hora que seca, ele diminui de tamanho um pouco. Então, ele acabou diminuindo um pouquinho nas hastes dos olhos, mas não foi muita coisa. No fim, eu acho que deu tudo certo e deu pra fazer uma junção legal entre o biscuit e a cerâmica. Essa peça levou em torno de 4 a 5 dias pra secar totalmente, e quando ela seca, ela fica branquinha assim, e ela já tá pronta pra gente poder lixar, deixar ela mais lisinha pra poder passar pra pintura. Geralmente eu uso as lixas mais fininhas, e nesse caso aqui eu tô usando a lixa de 180 e a lixa de 220, que dão um acabamento melhor. Vou deixar aqui um antes da peça pra gente ver como que ela era antes de lixar, mas também não vou lixar muito, porque eu também quero um acabamento mais orgânico nela, pra parecer uma coisa um pouco realista, assim. Eu não quero tão realista como o da série, né, do live action, que acho que ficou um pouco assustador, mas também não quero muito cartoon.
Quero ficar no meio termo ali de realismo e cartoon, assim. Outro detalhe muito importante na hora de lixar é sempre usar máscara. Você vai ver que sempre que eu vou lixando, vai caindo um pozinho assim, que é um pó bem fino, e ele é tóxico. Então, é muito importante usar a máscara pra gente não ter nenhum problema de saúde, né? Aí, esse pozinho que fica, depois a gente pode ir varrendo com pincel ou com um paninho e guardar esse pozinho pra depois usar ele numa massinha, alguma coisa pra fazer algum enxerto na peça. Esse foi o resultado depois de lixar. Ela não ficou totalmente lisa, ficou um pouquinho orgânica, justamente porque eu queria passar essa ideia mais realista. Para a pintura, eu separei alguns materiais, incluindo uma misturinha que eu já tinha pronta da tinta na cor palha, que a gente vai usar para pintar o casco. Vamos usar no corpinho a tinta PVA na cor verde pistache, misturado com o branco. E para começar, eu vou usar o branco para pintar as partes que tem o biscuit e igualar as duas massas para a gente não ter nenhuma variação de cor. E esse foi o resultado da pintura já seca. Ele fica com acabamento meio fosco, assim. E alguns detalhes que eu queria ressaltar são os sombreamentos, que eu fiz com a tinta um pouco mais escura. E as partes mais destacadas ali, que eu coloquei a tinta um pouco mais clara, que deu uma ressaltada ali na parte da base e da boquinha do personagem. Agora, para finalizar, eu vou cobrir toda a peça com a cola branca e vou passar também no casco um glitter dourado, que eu acho que vai dar um detalhe bem legal. Eu gosto de fazer essa etapa a mais, de passar a cola branca na peça, porque eu sinto que ela dá um brilho a mais na peça antes do verniz e também protege um pouco mais. E a peça ficou assim, só com a cola branca, já adicionou um brilho bem bonito. E agora, para finalizar, a última etapa é passar o verniz. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem fiel ao personagem, achei que ficou a cara do Zoro, que é uma cara mais de saco cheio, assim, emburrado. A única parte que eu não gostei tanto foi a do telefone ali, do discador. Achei que ficou com acabamento meio ruim, porque eu não tenho muita habilidade com o biscuit, mas de resto, ficou perfeito.